Cara, Dia da Consciência Negra. Saco cheio, né? Meu nome é Ingrid Lúcia, sou doutora em Psicologia Social e tô aqui para tentar explicar um pouco para você por que algumas pessoas dizem que novembro é o mês da paciência negra. Bom, quando eu fiquei pensando o que eu poderia trazer de conteúdo hoje, eu queria que fosse algo que agregasse, né? Que não fosse óbvio, apesar de entender que o óbvio tem que ser dito, senão não aconteceriam ainda comportamentos racistas. Mas aí eu fiquei pensando no que os meus clientes negros trazem como grande questão. E frequentemente têm me trazido a questão disso, do cansaço. Esse cansaço de que é cobrado deles, no caso de nós, é uma postura que sempre tem que estar disposto a ensinar, a explicar para o outro que aquilo é um comportamento racista. E ainda tem que ter paciência de quando a pessoa aponta, cara, isso aí não é maneira não, isso aí é um comportamento racista. O outro não aceita. E aí, assim, é claro que sim, tem uma importância, eu realmente entendo a importância do poder da micropolítica, né? Das micro-relações, que através que eu te afeto, você me afeta e as coisas podem mudar. Só que, vamos pensar um pouquinho, né? Pensando na lógica do Dia da Consciência Negra, eu sempre trago aqui a importância da gente se conscientizar, da gente se questionar, da gente parar e olhar para dentro. Então, nesse sentido, o que você acha de você também parar e olhar para dentro? Não apenas esperar do outro uma resposta, do outro um conhecimento. Porque tem algumas coisas que você para, se questiona um pouco, você consegue ver que esse caminho não está muito interessante. E aí, nesse sentido, assim, uma questão que eu acho básica é porque, por vezes, algumas pessoas entendem, eles partem de algum lugar como se fosse uma premissa básica de não serem racistas. Por exemplo, como diz uma amiga minha, a pessoa ressuscita uma avó preta para falar, não sou racista não, eu tenho até uma avó preta, não sou racista não. Ou então, uma outra que é ótima, né? Não, a minha babá, uma empregada lá de casa, ela que me criou, ela é preta, era preta, e é uma pessoa que eu amava muito, era como se fosse da família, sou racista não. Gente, nada disso te exime da possibilidade de ter um comportamento racista. O que a gente tem que entender minimamente? Tem algumas frases que a gente fala e repete tantas vezes que acaba perdendo um pouco o sentido. Então, assim, uma coisa que é sempre dita: o racismo é de ordem estrutural, assim como o machismo, por exemplo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa sociedade foi sendo construída, entendida e foi edificada dentro desses princípios de machismo e de racismo. Ou seja, acaba sendo muito não natural no sentido de instintivo, acaba sendo muito natural no sentido de automático. Muitos pensamentos nossos, ou comportamentos, atitudes, posicionamentos, serem racistas ou machistas, porque a nossa sociedade foi construída em cima desses princípios. Seja o ideal de beleza, seja o ideal de relacionamento amoroso, seja o ideal de posicionamento do que é homem, do que é mulher, enfim. Então, quando você consegue partir desse princípio, de fato entender o que quer dizer que o racismo é de ordem estrutural, você consegue perceber que qualquer um pode ter um comportamento racista ou machista. Por exemplo, eu sou uma mulher negra. Isso não quer dizer que eu não possa ter um comportamento machista ou racista, porque eu fui criada nessa lógica, nesse entendimento, que me faz, por vezes, possivelmente ter um comportamento nesse sentido. Ou seja, isso me exige um processo de conscientização, de eu parar e me questionar. Não me exime, o fato de eu ser mulher e ser preta, não me exime de uma possibilidade de ter uma postura machista ou racista. Então, parta desse lugar. Eu sei que por vezes a gente traz algumas questões de conceitos, né, com relação à lógica racial e tal, mas para além disso, pensa no básico. Pensa em como ter um comportamento antirracista. E aí, nesse sentido, é isso. Se conscientizar, se questionar. Por exemplo, botar a mão no cabelo de alguém que você nem conhece na rua, que você nem perguntou nada do tipo, faz sentido? Não faz sentido. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero sanar minha curiosidade, estou pensando só em mim, esqueço que o outro é uma pessoa.
básico, por exemplo. Tô brincando, mas falando muito sério, né? Então, assim, através desse exemplo bobo, você consegue parar e se questionar. Não fica com receio. Assim, a gente acaba polarizando muito, né? Malzinho que é bonzinho. Tá, se você se deparar, se perceber com um pensamento ou um comportamento racista ou machista, e agora no caso eu vou focar na questão racial, que bom que você se deu conta. Não se penalize por ter ido nesse caminho. A grande questão é você não de fato botar em prática. Isso sim faz diferença. Não fica só exigindo um comportamento, uma explicação nossa, do de fora. Para, se questione, se conscientize, tá certo? Então é isso que eu quero te trazer. O Dia da Consciência Negra, sim, ele é importantíssimo, porque através dele a gente consegue construir alguns posicionamentos, eu espero que muitos, antirracistas. A partir daí, sim, a gente consegue se relacionar melhor e, enfim, fazer com que as coisas sejam mais fluidas, tá certo? Bom, esse eu queria trazer pra você. Vem comigo, que eu só sei transbordar.